Conversar com a JM no ar. E eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu admiro muito a história dela, o quanto ela é estudiosa, ela vai contar tudo aqui pra gente. Prazer, eu sou a Márcia, da JM Contabilidade. E o Conversar nasceu para trazer histórias da vida real para ti, para mim, histórias de empreendedores, histórias de pessoas que venceram na vida de qualquer forma, venceram na sua família, venceram na sua profissão. E hoje temos mais uma história para a gente ouvir e aprender com ela. Minha amiga, conta para nós qual é o teu nome, tu é nascida onde e onde tu foi criada? Meu nome completo é Juliana Cristina Ratzenberger Flores. Já começa o nome, é um desafio. Eu nasci na cidade de Taquara, sou natural de Taquara. Me criei boa parte do tempo lá, eu morava no interior mesmo, sou menina da roça. Né? Eu fiquei lá até os 18 anos, que foi quando eu casei com meu esposo, daí eu fui morar em Novo Hamburgo e daí pra frente a história foi evoluindo. Mas sou nascida e criada na cidade de Taquara, no interior de Taquara, num lugarzinho que se chamava Morro Alto. Não é o mesmo Morro Alto daqui, é bem mais interior, tipo, eram 26 quilômetros de chão batido para chegar na minha casa. É bem interior de verdade. E tu estudou, como é que foi? Tu estudou estando nesse interior, tu tinha que ir para a escola caminhando, como é que foi essa tua infância? Sim, a gente tinha que acordar bem cedo, eram uns 3 quilômetros que a gente caminhava todos os dias, a gente acordava cedo. Aí depois tinha outra escola que ficava mais distante, uns 16 quilômetros. Aí a gente ia de manhã cedo. No início a gente ia a pé, depois os meus pais compraram um Fusquinha, daí eles levavam a gente de carro até a parada, onde passava o ônibus que levava a gente para a escola. Nessa época eu e a minha irmã a gente acordava por volta das 6 horas da manhã para tomar um café e ir andando e chegar e pegar o ônibus das 7 horas da manhã daí. E esse frio, como é que era pisar no Lá, naquele eu ia gelo? dizer, Taquara é pé de serra, né? Então era muito comum ter bastante geada lá. Então tinha bastante, a mãe acordava a gente de manhã bem cedinho, a gente esquentava os pés no fogão a lenha, botava as meias, as botas e Que ia. delícia! E ia. Depois melhorou um pouquinho, né? Quando eles compraram o carro ficou um pouco melhor. Eu também. Eu lembro que lá em Bagé também era assim, saía quebrando o gelo, né? Quebrando o gelo. Até a gente tem algumas fotos, a mãe ainda guardou, assim, que a gente tirava. A casa ficava numa baixada e a gente tirava foto, assim, com tudo coberto de gelo, aquela meia dura pendurada no varal, acontecia bastante. Era bem frio lá. Quais lembranças mais tu tem da tua infância e juventude? Tenho bastante lembrança da minha infância, é essa de morar bem no interior, assim, que os meus pais, eles não viviam da roça, a gente tinha roça, a gente trabalhava, mas era para o nosso consumo, assim, e o pai era mecânico industrial. Então eu lembro bastante assim que a gente morava bem longe, os vizinhos eram longe, então o nosso divertimento de fim de semana era aquele futebol, né? O tradicional é a igreja, o salãozinho, o campinho de futebol e o cemitério. Então, o nosso divertimento era ali, era onde a gente se juntava. Então, eu me lembro bastante dessa parte, assim, quando eu ia os parentes da cidade iam visitar, o meu entretenimento era levar eles para andar no meio do mato comigo, era bem legal. Fazer Fazer escalada, escalada, subir morro. subir morro, andar, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas a gente chamava de arroio, que são tipo uns rios pequenininhos, né? A gente andava nas beirolas dos arroios, mata dentro, que era para não se perder, a gente seguia pelo arroio, para depois saber voltar para casa. Fazer trilha. Era trilha, isso aí, era trilha, eu nunca tinha pensado por esse lado. E hoje tu é uma garota da cidade. Hoje sou uma garota da E cidade. tu gosta de ser da cidade ou tu prefere ser do campo? Hoje eu prefiro a cidade. Eu me identifico com a cidade, eu sempre, como a gente tinha os nossos parentes de cidade grande que moravam em Novo Hamburgo, a gente ia bastante para lá, então eu sempre queria ir para lá. E eu cheguei a morar uma época lá, mas eu era muito pequenininha, eu tenho poucas lembranças, foi até os 3 anos. Eu nasci em Taquara, a gente foi para Novo Hamburgo e depois voltamos para Taquara de novo, lá no interior. E eu sempre gostei das luzes da cidade, sempre achei tudo muito bonito, cidade grande, barulho, movimento. Quando eu vim morar no litoral, primeiramente eu ainda fui a Xangri-Lá, então eu estranhei bastante no início.
né? Agora já me acostumei, porque aqui apesar de ser cidade, né, não é como Novo Hamburgo, é bem mais tranquilo aqui, mas eu gosto bastante. Tu conheceu teu esposo, tu tinha 18 anos. 16. Eu 16. casei com 18. E quantos filhos vocês têm? Uma menina só. Ela E vai... vai fechar a fábrica? Já fechei. Ela vai fazer 18 anos agora em agosto. Os dois fazem aniversário junto, dia 22 de agosto. Que legal. Tu ganhou ela normal ou cesárea? Foi cesárea. Aí tu planejou essa data pra ganhar ela? Meu marido pediu. Daí eu disse, olha, por mim tudo bem. Eu disse, mas tu sabe que daqui pra frente o aniversário é dela e não é teu, né? Ele tava de acordo, então tudo certo. Fechou todas? Fechou todas. Que bom. E tu é uma mulher que posso te considerar aventureira, me corrige se não é assim, é a minha visão. Tu gosta de viajar, já te vi por muitos lugares. Gosto, já passei. Conta se realmente é assim, que tu é aventureira, das tuas viagens, os lugares que tu já conheceu nesse mundo afora. Sou aventureira, gosto. Antes eu não tinha muito, assim, oportunidade, né? A vida era um pouco mais difícil antes, agora tá um pouquinho melhor, mas sempre gostei. E aí antes eu fazia essas viagens mais curtas, dentro do próprio estado, Santa Catarina, mas conheço vários lugares, assim, agora até nem vou lembrar muitos, mas um que eu gosto bastante foi o Morro do Corvo Branco, que é em Santa Catarina. Depois eu fui... Um sonho da minha filha, né, que ela queria viajar. Na verdade, ela não queria fazer os 15 anos e ela trocou por uma viagem. Eu disse, tudo bem, pra onde tu quer viajar? Pode escolher. Ai, mãe, eu gostaria de conhecer os camelos, deu. Ai, camelo? Eu disse, camelo acho que vai ficar um pouquinho difícil, né, porque os camelos só existem nas Arábias, né. Mas aí eu disse, mas aqui no Brasil a gente tem os dromedários. Eu disse, se tu tiver de acordo, a gente pode ir ver os dromedários. Daí a gente, então... Foi para Natal, foi a primeira grande viagem que eu fiz, foi para Natal, foi em 2022, foi para comemorar os 15 anos da minha filha. Aí depois disso eu já viajei para o Rio de Janeiro, que foi esse ano, viajei para São Paulo para conhecer, foi bem interessante, bem bacana, mas eu também gosto de viajar por aqui, já fui nos canyons também, que daí dá para ir de carro, é mais perto, dá para ir e voltar no mesmo dia. É isso aí. Ai, que coisa linda! Se Tá eu nos puder- meus planos viajar Se desse eu pudesse, jeito. eu viajaria mais. Mas é muito bom, eu recomendo, vale a pena. Vale a pena. São coisas que tu leva pra tua vida e são memórias que ninguém nunca tira de ti. Não precisa nem de foto, fica guardado ali na tua memória. E esses dias eu vi algo interessante que falaram que a memória nada mais é do que o sentimento que tu teve quando tu esteve naquele lugar. Então, toda vez que tu tem uma memória, que tu tem uma lembrança, na verdade, tu tá revivendo aquele sentimento daquele momento. Achei bem interessante. Foi ótimo a tua filha ter trocado a festa de 15 Foi anos ótimo, pela foi viagem, né? Foi uma ótima ideia. E tu gostou daquele lugar lá, os endromedários? Sim, a gente levou ela, inclusive, lá pra tirar Vocês foram em foto, assim, família? dele. Fomos em família. Foi eu, o meu esposo e minha filha, só nós três. Nossa primeira viagem de avião, a gente já foi aqui do sul, lá para outra ponta, lá foram 12 horas viajando entre as paradas, né? Porque não tinha um avião que iria direto aqui de Porto Alegre até lá, então a gente teve que fazer as paradas, e, enfim, acabou dando 12 horas de viagem até chegar em Natal. Nossa! Foi bem legal. E o que se faz no avião todo esse tempo? Dorme? Come e dorme, porque eles ficam passando com os negocinhos lá pra gente comer, pra tomar café, pra tomar chazinho. E pra falar bem a verdade, na ida eu não dormi, né? Na ida eu ficava olhando pela janela o tempo todo. Né? Porque eu nunca tinha viajado de avião, eu queria ver como é que era lá embaixo. Achava as nuvens, coisa mais linda, dá vontade de sair andando por cima delas. E depois na volta, sim, daí já tinha passado aquela coisa da novidade, né? Daí sim, daí dá pra dormir, dá pra descansar, dá pra assistir um filme e comer. Sempre eles estão oferecendo um petisquinho pra ti dentro do avião, é bem legal. E tu é uma mulher que lê muito? Hoje eu não tô mais lendo tanto, eu até leio bastante, já li alguns livros. Hoje eu tô lendo, mas é mais focado na faculdade, daí não são livros de literatura, né? São mais focado no estudo mesmo. Mas eu gosto Tu muito de tá ler. estudando qual área agora? Eu tô estudando duas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo um tecnólogo de RH, né? Porque como eu trabalho com gestão, eu achei interessante fazer. E tô fazendo um bacharelado em farmácia. Puxadinho? Bem puxadinho, bem puxadinho. Mas tu já tem formação, né, Ju? Eu sou formada em processos gerenciais.
Tu gosta de estudar, né, mulher? Gosto. E tenho técnico em contabilidade. Que tu também já exerceu, né? Já exerci também. Já E o que exerci, que já trabalhei com tu... isso. Por que tu pulou dessa área? Não te manteve na contabilidade? Na verdade, desde sempre foi um sonho meu trabalhar com contabilidade. Eu não sabia nem o que que era contabilidade, mas eu achava lindo o contabilidade, eu achava que era números, e realmente tem bastante números, né? Depois eu descobri que também tem muita interpretação, não é, né, na minha cabeça antigamente, contabilidade era só fazer conta, né? Ah, é ver o que que gastou, o que que não gastou, mas não é bem assim, né? Tu mesmo sabe, é bem mais profundo do que isso. Tu tem que interpretar o teu dia a dia e colocar isso no papel, em números e fazer os balanços de uma forma bem simples, é mais ou menos por aí. Então eu me apaixonei ainda mais pela contabilidade, mas eu trabalhava no comércio, sempre trabalhei no comércio. Meu primeiro emprego foi como operadora de caixa e promotora de vendas e vendedora e analista de crédito, cobrança, mas tudo sempre dentro do comércio. Trabalhei em lojas de roupa, loja de móveis, eletro, sempre nessa área. E quando eu consegui uma oportunidade dentro da contabilidade, que sempre foi um sonho para mim, eu acabei não me adaptando porque eu sentia a falta do comércio, a falta da correria do comércio. Que a contabilidade, ela pelo menos no escritório que eu trabalhei, né, era tudo muito quietinho, tudo muito centradinho, tudo, a gente não podia falar alto, e um lugar bom de trabalhar, o serviço maravilhoso. Eu trabalhei no setor fiscal, com lançamentos fiscais, bem bom, tudo que eu gosto, papelada, só que eu sentia a falta do Tete a tete. comércio, do tete a tete, Do da falar. correria, da gritaria, do correr para fechar uma meta. Essa coisa de muita paz assim, não é contigo. Não, até gosto, mas eu senti bastante falta. Eu trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, né, que eu trabalhei com contabilidade, juntando, né, que eu trabalhei em duas oportunidades diferentes. E as duas vezes eu acabei voltando pro comércio por sentir falta do corre-corre. Nada como se oportunizar e estar na pele, né? Exercer, porque às vezes tu tem uma ideia de alguma coisa e vai fazer, não é aquilo. No trabalho em si, maravilhoso, continuo amando a contabilidade, inclusive estou aceitando propostas, não tô brincando. Mas brincadeiras à parte, né? Eu continuo amando a contabilidade, gosto muito, continuo estudando sobre isso, presto alguns serviços por fora, né? Além do meu trabalho formal, eu também ajudo alguns amigos e alguns conhecidos dos amigos a se resolverem, né, com essas questões. Mas aquela veia do comércio, sabe? Do corre-corre, do meta para bater, Fala mais alto. fala mais alto. Fala mais alto. Tu gosta sob pressão, assim, tu Gosto. gosta de trabalhar sob pressão, assim, tipo, vamos lá que eu vou Gosto. conseguir, vou conseguir. Não vou dizer que eu não gosto porque eu vou estar mentindo. Gosto sim. Quando tu era criança, o que que tu queria ser quando crescesse? Contadora. Desde que eu me lembro. Pra não mentir pra ti, teve uma época na minha vida que eu pensei em ser arqueóloga. Mas daí depois eu fui crescendo, vi que não, que a arqueologia também ela é diferente do que eu imaginava quando era criança, né? Aí a gente já começa a pensar mais pro lado profissional mesmo, assim, de trabalho, e daí eu não, vou ser contadora. Inclusive foi uma das primeiras coisas que eu falei pro meu marido, que quando a gente tava se conhecendo, o que tu pensa fazer no futuro? Imagina, né, uma menina, 16 anos, eu disse, eu vou ser contadora. Mas caí no comércio e tô feliz. Te achou ali. Me achei ali. Tu já chegou profissionalmente onde tu gostaria ou o que que tu almeja que tu possa nos contar? Eu acho que eu cheguei, porque eu lutei bastante para chegar no cargo que eu estou hoje. Mas eu também tenho a consciência de que dá para melhorar ainda mais. Dá para chegar mais longe, dá para melhorar ainda mais. Mas de uma forma geral, assim, eu realizei aquilo que eu pretendia. Eu cheguei onde eu queria, que era trabalhar na parte de gestão. Ju, hoje tu tá à frente de uma equipe, Sim. gerenciar, organizar, cumprir metas. Como que tu organiza toda essa tua demanda? Conta pra gente. Hoje tu gerencia a equipe, como que tu chegou no patamar que tu está? Fala aí, conta tudo pra gente.
Tá, vamos começar do começo, mas também vamos dar uma resumida, né? Como eu disse antes, né, eu trabalho no comércio desde sempre, né, desde os 18 anos. Meu primeiro emprego foi como operadora de caixa, mas eu não tenho vergonha em dizer, eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu quero grandes coisas na minha vida, para mim, para minha família, para as pessoas próximas de mim, né? Então eu sempre lutei para melhorar. Então, né, iniciei no comércio como operadora de caixa, sempre trabalhei em lojas trabalhando nessa linha. Mas, assim, para falar como eu cheguei onde eu estou, vamos para a parte mais recente. Trabalhei nas lojas Becker, então foi onde eu tive a minha primeira oportunidade na gestão, onde o meu gerente viu que eu podia dar algo a mais para ele, né? Tanto que, na verdade, quando ele me contratou, ele disse: Ah, Ju, eu quero alguém para ser o meu braço direito. E durante a entrevista eu senti que tu pode ser essa pessoa. E aí eu comecei como analista de crédito e cobrança na loja, operadora de caixa, enfim, toda a parte administrativa. E ao mesmo tempo eu era o braço direito dele. E com isso eu fui evoluindo. Eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos assim, né? E ele sempre ia me experimentando, me dando mais uma responsabilidade, né? Até que chegou o ponto então que ele viu que eu tinha potencial. Comecei a tirar as férias dele, depois eu comecei a tirar as férias de outros colegas da rede, daí eu ia para outras cidades fazia abertura de loja nova, fechamento de loja nova, de loja, né? Quando tinha uma loja para fechar, eles demitem o gerente e mandam alguém para lá para finalizar os trabalhos, né? Então eu fazia isso. Foi assim que eu tive a minha primeira oportunidade na parte de gestão. Então eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos nas lojas Becker com isso. Aí eu assumi depois uma loja minha, como a gente tem o costume de falar, que foi aonde eu vim parar aqui em Osório, na verdade, porque até então eu estava morando em Xangri-Lá. Daí eu vim assumir a loja Becker aqui de Osório e daí foi onde eu fiz a minha mudança para cá. Meu marido trabalhava em Porto Alegre, trabalha em Porto Alegre até hoje, né? Então ficou no meio do caminho, ficou bom, ele consegue ir e voltar todos os dias e eu vim para cá por causa da loja. Depois disso, tentei a contabilidade de novo, né? Aí não me adaptei. E aí eu fui trabalhar no Boticário, que foi onde a gente se conheceu, onde eu era supervisora de vendas lá. Trabalhei 1 ano e meio também. Aí o meu cargo lá foi encerrado, né? Hoje tem uma moça que faz o mesmo trabalho que eu fazia, minha amiga Nani. O jeito que a loja ali do Boticário ficou hoje, que eu trabalhava com a venda direta, com a parte das revendedoras, não se via mais a necessidade de ter uma supervisora ali todos os dias. Então eles optaram por fechar essa vaga e agora vem a Nani, que ela é de Capão da Canoa, supervisora como eu era também, e faz ali. Então eu acabei pensando assim, agora eu vou dar um tempo, vou descansar. Aí eu fui encaminhar o meu seguro-desemprego, né? Aí eu tava saindo de dentro do Cine. Aí eu parei, voltei, não, deixa. Daí a moça assim, não, moça, o que tu ia falar? Fala. Eu disse, que eu ia perguntar se tem alguma vaga na minha área, mas eu vou deixar para outro dia. Daí ela, tá, e qual é a tua área? Daí eu falei, não, eu trabalho com a parte de gestão, fui gerente das lojas Becker, agora estava sendo supervisora do Boticário. Ela, não, mas tá vindo uma loja de cosméticos pra cá, eu não sei qual é o nome, mas me dá o teu número que eu vou passar pra eles. E eu fiquei 2 meses em casa, só começaram os contatos com a Disque Cosméticos, que é a loja que eu gerencio hoje. E estou aqui, me deram a oportunidade na Disque Cosméticos, fiz o treinamento com eles lá em Novo Hamburgo. Ela é uma rede grande, pro ramo dela ela é grande, ela tem 11 lojas, mais um e-commerce, tá em fase de crescimento, né? Eu fiquei lá 1 mês mais ou menos treinando em Novo Hamburgo com eles e ajudei a montar a loja aqui, ajudei a escolher a equipe aqui e tô aí. Quanto tempo já tá com a Disque? Agora eu entrei em outubro, já tá quase 7, 8 meses, mais ou menos. Vai fazer 8 meses. Passa rapidinho, Passa né? rapidinho. Nossa, nem parece que faz tanto tempo assim. Quase 1 ano se for parar pra pensar. Passa rápido. Quais os teus maiores aprendizados que a gestão de equipe te trouxe até aqui? Que a parte mais difícil de todas é lidar com as pessoas. É muito bom, é maravilhoso lidar com as pessoas. Tu aprende muita coisa com as pessoas, mas ao mesmo tempo é bem difícil, porque hoje, Márcia, hoje eu tô bem, tá? Mas amanhã eu não tô bem.
Isso eu, Juliana, gestora. Só que eu não posso passar para minha equipe que eu não tô bem. E também acontece o contrário, eu tenho 5, 6 pessoas trabalhando comigo, hoje menos, tá? Hoje a minha equipe ali é pequena, eu tenho 3 meninas. Mas elas chegam na loja hoje, elas estão bem, amanhã elas não estão, ou uma tá bem, a outra não tá, e tu tem que fazer o equilíbrio entre essas situações. Essa é a parte mais difícil da gestão, é o lidar com as pessoas, por isso que eu fui buscar apoio no RH, no tecnólogo em RH, para ajudar a entender melhor, aprender ferramentas de como tu lidar com as pessoas, porque hoje em dia o que mais a gente precisa valorizar, eu acho que é o capital humano mesmo, porque sem as pessoas a gente não é nada. Então a gente precisa ter pessoas bem preparadas, que gostem de estar onde estão, para conseguir manter a empresa forte. Então eu acho que o maior aprendizado foi esse, que o lidar com as pessoas é o mais difícil e ao mesmo tempo é apaixonante. E lidar também com os clientes, né? Tem a parte da gestão com os Sim, tem a parte clientes. com os clientes. Aí é uma parte bem diferente, mas que na verdade segue a mesma premissa, né? Que tu tem que entender que cada pessoa vai estar num tempo diferente do teu. Tu tem que entender que o problema é dela e o problema não é teu. Às vezes chegam as pessoas que não estão no seu melhor dia, né? Que elas estão ali, às vezes até tem gente que brinca assim, ah, o fulano saiu de casa para brigar. Às vezes não é, às vezes ele tá passando por uma coisa bem ruim em casa. E daí ele vai lá para descontar. Só que se tu retrucar na mesma moeda, tu só vai virar o caos. Então tu tem que aprender que, tipo, o problema é dele, o problema não é teu. Então dá o teu melhor, e eu já vi acontecer da pessoa mudar. A pessoa veio ali com aquela sede de te bater, digamos assim, né? Que é o termo que a gente usa. E daí ela viu que tu não retrucou e ela sai de lá agradecida. Às vezes tu muda o dia de uma pessoa por causa disso. Mas não é fácil. Às vezes tem pessoas que tu dá o teu melhor e mesmo assim não adianta. Mas faz parte da vida. Hum, Me fala da Ju mãe. Como é ser mãe de uma adolescente enquanto tu toca uma carreira exigente? Eu tenho que agradecer muito que eu sou mãe de um anjo. Eu não sou mãe de uma. Ai, fala em filhos que eu já me emociono. Eu tenho muita sorte em ter a filha que eu tenho, porque ela é uma menina muito tranquila. Eu sei que parte disso é mérito meu, mérito do meu esposo, mas eu também sei que isso é muito dela. Ela é uma menina maravilhosa, ela é tranquila. Uma coisa que eu sempre pensei, quando ela era menor, eu chegava em casa. Teve uma época que o meu marido estudava de noite, trabalhava de dia, estudava de noite. Eu chegava em casa do trabalho e ela era pequenininha. Naquela época ela ficava com a minha mãe, ela ia pra creche e minha mãe ficava com ela no finalzinho do dia até eu chegar. Então, tipo, eu chegava em casa, eu deixava. Aquele meu tempo era com ela. Eu fazia tudo pra ela. Quando ela dormia, aí eu ia limpar a casa, eu ia fazer comida pra levar a marmita do dia seguinte, aí que eu ia fazer as coisas. E sempre foi assim. Mesmo depois, quando eu comecei a estudar, sempre foi assim, sabe? Quando eu tava com o meu momento dela, era o momento dela. Quando eu ia fazer outras coisas, eu ia fazer outras coisas, aliás, quando ela já tinha ido dormir, ou quando, conforme elas vão crescendo, né, eles não vão mais querendo estar tão perto de ti, eles querem ficar no quarto vendo TV. Então era nesse momento que eu ia fazer as minhas coisas. E a minha filha, ela é maravilhosa, ela é uma menina tranquila, ela ajuda muito. Durante a pandemia a gente passou um perrengue, assim, meu marido se acidentou bem nessa época. E ele ficou uns 8 meses em casa. Desses 8 meses, acho que ele ficou uns 4 meses de cama, que ele machucou a perna dele, teve que fazer cirurgia. Foi bem sério, assim. E eu trabalhando, tinha que fazer tudo sozinha, e o meu marido em casa não podia fazer nada, e ela na época tinha 12 anos, ela lavava, passava, cozinhava, fazia tudo. Que Então, bonitinho. assim, ela me ajuda hoje ela faz muito menos do que fazia naquela época, mas porque hoje eu consigo proporcionar isso para ela. Mas quando ela precisou, ela teve ali, ela ajudou e ela, que eu disse, ela é tranquila. Então, para mim é bem fácil administrar isso. Até esses dias ela viajou, ainda brinquei com meu marido, saudade de ter um adolescente trancado dentro do quarto, né? Porque é o que ela faz hoje em dia, né? Mas ela é bem tranquila, ela entende.
Ela é maravilhosa. Que nem eu disse, eu sou mãe de um anjo. Que bom, Então, né, Ju? bom demais. Até já me emociona toda. E tu sempre trabalhou ou tu deu um tempo quando ela nasceu? Sempre, Tu parou um pouco? Sempre sempre trabalhei, a trabalhou. necessidade falava mais alto. E ela foi de ir pra creche cedo ou tu teve um apoio de alguém teu pra cuidar dela? Eu até tive apoio, mas ela foi para creche desde sempre, desde que eu voltei a trabalhar, que eu só fiquei os 4 meses em casa, ela sempre foi para creche. A partir dos 6 meses, na verdade, ela sempre foi para creche. E teve época que eu pagava uma menina, né, como se fosse uma babá, na verdade, mas era só para buscar ela na escola e ficar. E os Até a meus, hora que tu e os meus chegasse. pais também me ajudaram. Depois, né, conforme ela foi crescendo, ficando mais fácil de cuidar, né? Aí ela começou a ficar com os meus pais daí. Aí ela estudava de manhã, eu levava ela na escola, daí meio-dia meus pais buscavam, passava a tarde com ela, depois ia para casa, mas eu nunca parei, sempre trabalhando. Eu também. O meu foi com 5 meses também, e nunca parou, né? Foi com 5 meses e Dá uma dá dosinha, uma né? dosinha. Tipo, ela aprendeu a caminhar na escolinha, essas coisas são um pouquinho tristes, assim, mas por outro lado, eles aprendem a se virar muito bem, né? Não traumatizou, né? Não traumatizou. E que nem eu disse, é o orgulho da minha vida. Que bom. E quais são os valores que tu procura passar para tua filha? Os valores que eu procuro passar, família, honestidade e querer crescer também, porque eu acho que é um valor também. Às vezes as pessoas acham assim, eu não vou falar que eu tenho ambição, não vou falar que eu quero crescer, porque às vezes as pessoas veem isso por um lado ruim, mas não, é muito bonito tu querer crescer, muito bonito tu querer conseguir as tuas coisas pelo teu próprio esforço. Então eu sempre falo para ela estudar, para ela trabalhar, para ela conseguir as coisas dela, não deixar a família dela de lado, né, ter esse cuidado, esse amor pelas pessoas e eu acho que eu tô conseguindo. Hoje ela já tá trabalhando, Ju? Não, porque ela estuda no Instituto Federal e eles fazem turnos inversos, né? Até foi uma coisa que a gente brincou com ela, disse, ou tu passa no Instituto Federal ou tu vai começar a trabalhar. Daí, por enquanto, ela não trabalha e eu não sei também como é que vai ser, porque ano que vem já é o último ano dela, né? E a gente tá vendo a questão de faculdade e eu não sei, dependendo do que for. Meu marido e eu, a gente conversou, quem já custeou tanto tempo, que custa mais 5 anos, né, pra deixar ela Faculdade. estudar. Mas tudo depende das possibilidades, porque também não tá muito fácil, né? Mas se E Deus o que que quiser, ela pretende cursar? é veterinária. Ah, é bem. Veterinária não é 8 anos? Não, é 5 anos. 5 anos. Veterinária é 5 anos. Mas ela vai ter. Aqui em Osório não tem, ela vai ter que. Não, eu vi, né? Comecei a ver, eu vi em Porto Alegre só. É. Eu vi em Porto Alegre. Aí será que ela vai e volta? Eu acho que tu vai ser aquela mãe que vai. Ela vai e volta. É como eu disse, que como meu marido trabalha em Porto Alegre, ele vai e volta todos os dias, dependendo da situação, a gente consegue manter essa questão, né? Mas eu já pensei também, será que vai dar? Será que eu não vou ter que soltar um pouquinho mais, né? Mas não sei, não sei, Ai! não sei. A Ai, o ideia, a coração. ideia, a ideia é conseguir realizar o sonho dela, né? Mas E ela vamos lá. é, ela é de boa nisso de ir Sim. e ficar estudando lá, porque tem adolescentes que pensam, eu quero, tipo, sair de casa. Eu fui essa adolescente. Tipo, eu queria sair de casa, já com 14 anos já não queria sair de casa, eu sempre sonhei em não morar na minha cidade, eu sempre quis bater asas e voar. Mas no caso dela, que tô vendo que é diferente, como que. Ela é bem caseira, assim, e na verdade, vou ser bem sincera, a gente nunca conversou exatamente sobre isso. A gente até comentou, o namorado dela estava vendo uma faculdade em Porto Alegre também, aí a gente até brincou, daqui a pouco, se vocês quiserem ir morar junto lá, os dois, para estudar, seria uma opção dela não ir sozinha para lá, né? Mas ele também é um menininho bem tímido, bem quietinho, como ela é, então a gente não sabe, não conversamos abertamente. Eu só vou fazer um retorno rapidinho, se tu me permite, mas tu falou que tu sempre quis sair de casa cedo, né?
como é que se diz? Por falta de opção no lugar onde eu morava, sendo muito no interior. Eu saí de casa a primeira vez com 12 anos para poder estudar. Eu morava fora e ia para casa só nos fins de semana. E eu sentia muita falta da minha mãe. Eu sentia muita falta da minha mãe, do meu pai, de estar em casa. E daí tu falou assim, e eu fico pensando, bah, né, que corajosa que ela foi. Eu fui por necessidade, né? E eu sentia saudade quando eu ficava doente, principalmente. Eu pensava, cadê a mãe pra fazer o meu chazinho? Ai, mas Bem eu penso assim. até hoje, amiga. Então, Até hoje, com 43 anos, eu digo assim, eu vou ter que levantar pra fazer meu chá, porque não tem ninguém pra não fazer tem meu uma chá. mãe pra fazer o chá pra mim. Mas é. Mas eu com 14 anos, digo assim, eu não gosto desse lugar, não gosto dessa cidade, ai, pobre da minha cidade, né? Não gosto dessa cidade, eu quero ir embora daqui. É Bagé, né? Aham. Não gosto daqui, eu quero ir embora. Eu sempre tive isso na minha cabeça, até que eu consegui ir embora, olha aí, ó, Ah, fui então eu embora. não sou a única aventureira, então. Aí acabei vindo para Osório e aqui é uma cidade que acolheu e, nossa, eu amo Osório. Eu amo Osório também. Amo Osório E é também. bem o que tu falou, né? É uma cidade de interior, é pequenininho, tudo é pertinho. Mas ao mesmo tempo ela é toda bonitinha, organizadinha, tem cara de cidade grande, apesar de ainda ser pequena, mas é bem, bem bom, eu adoro morar aqui. E se tu pudesse voltar a 10 anos atrás e te olhar assim, olhar a Juliana de 10 anos atrás, o que que tu iria falar pra ti? Continua que vai dar certo. Como eu disse, ainda tem coisas a melhorar, né? Mas eu não posso reclamar de onde eu tô hoje. Eu tô bem feliz, tanto com a minha família como profissionalmente falando. Eu tô feliz aonde eu tô. E o estudar faz parte da tua rotina, já desde quanto que tu vai dar uma pausa? Ou não, isso não faz parte do teu currículo. Eu acho que eu não vou dar pausa, porque eu sempre estudei. Quando eu não estava estudando na escola regular, ali, né? Quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha condições de fazer faculdade, mas eu nunca parei de estudar. Eu ia atrás de fazer cursos gratuitos. Eu ia atrás, eu ia nos lugares onde eu sabia que eles estavam oferecendo curso gratuito, eu ia lá e me inscrevia e fazia. E quando não tinha, quando era baratinho eu pagava, quando não era baratinho eu não fazia. Então eu acho que parar não, talvez eu não faça outras faculdades, talvez faça algum MBA, uma especialização, alguma coisa assim, mas parar, né, parar totalmente, assim, acho que não. Sempre vou estar inventando uma coisinha, talvez não uma faculdade de novo, né, mas algum curso como esses, assim, né, para acrescentar no que eu já tenho, para ir se atualizando, né, acho que essa é a palavra mais correta. Isso é admirável. Isso é admirável, minha amiga. E livros? Tu provavelmente gosta de ler, né? Sim. Quais são os livros que te marcaram? E no momento tu tá. Eu ia te perguntar o que que tu tá lendo no momento. Mas tu já me respondeu que tu tá No momento lendo eu não tô o lendo. que tu tá estudando. Mas tu lembra de algum livro que te marcou, que tu colocou em prática na tua vida? Ele me marcou talvez por ter sido o primeiro livro que eu li grande, né? Porque eu leio desde pequenininha na minha escola lá, e a biblioteca ambulante, não sei se tu viveu isso. Mas como eu morava muito no interior, eles iam com uma combizinha com a tal da biblioteca ambulante, eu lia na nossa escola lá. A gente pegava os livrinhos, ficava uns 15 dias, podia escolher 2, 3 livros e depois devolvia. Então, eu leio desde que eu aprendi a ler, eu sempre gostei muito de ler livros. Tinha um que era agora tu fez até eu me lembrar que era o Maneco, Caneco, Chapéu de Pinico. Um dos primeiros livros que eu li. E o que me marcou o primeiro, assim, que foi um livro grande, eu lembro que ele era grosso, tinha várias páginas, foi A Solidão de Felipe Camuratti. Eu não me lembro o nome da autora, mas ela é uma autora taquarense. E ele é um romance. Hoje em dia eu não gosto de romance, mas foi o primeiro livro assim que me marcou. Aí outro que eu gostei de ler bastante foi o Alquimista também. São assim os dois que mais me marcaram e o Maneco Caneco, que foi o primeiro. Que eu me lembro até hoje, que era
Eram os utensílios domésticos que eles acabaram se juntando e que eles queriam sair para caminhar e eles não podiam andar sozinhos. Então eles pegaram e se juntaram uma vassoura com um espanador, enfim, eles foram se juntando e daí por isso que virou um maneco, caneco, chapéu de pinico. Eles saíram se aventurando pela cidade. Que coisa mais linda. Das histórias que tu contou pra tua filha. Eu lembro dos livros que eu contava pro meu filho. Tem um do jacaré que ele tinha dor de dente. Ah, eu li esse aí também. E aí passa o livro inteiro e aí junta um personagem no outro que todo mundo tenta tirar o dente dele e ninguém consegue. Sim. Agora, te fazer lembrar, eu contar as histórias dos livros pra Agatha, e teve outro que eu li também, que era mais infantil, assim, que era eu não me lembro direito o nome do livro, mas a menina tinha um bicho de estimação, que era um bicho de pé. O bicho de pé dela era o bicho de estimação, era o Fernão Dias Pais Leme, o nome do bichinho. E eu contei essa história pra minha filha e um dia ela apareceu em casa com... Sabe aquele tatu bolinha da grama? Sei. E daí ela botou o nome dele de Maurício. Não sei se tive influência, mas acredito que sim. Quase que ficou um bichinho de estimação. Não, e ele ficou por um bom tempo, ela chegou a levar na escola, até que um dia ela foi chegar em casa, ele tava dentro de uma caixinha, ela derrubou ele na grama e a gente perdemos o Maurício. E tu tinha bichinho de estimação quando tu era pequena? Tu gostava? Tu gosta? Sim, eu tinha. Pois então, eu sou uma pessoa meio diferente, né? Eu tinha gato, cachorro, eu tive um porquinho, que era Fefê, mas eu também tive um bichinho cabeludo, que o nome dele era Vermelhinho, né? Então, eu acho que isso vem de família, assim, que eram uns bichinhos mais excêntricos. Que bichinho era esse? É um bichinho cabeludo, sabe aqueles bichinhos que queimam? Capaz. Sim, eu criava ele dentro de um potinho, e daí aquele preto, que ele tinha a cabecinha vermelha, daí era um Vermelhinho o nome dele. Aí eu ainda amarrava umas cordãozinho nele e fazia ele puxar uns pedacinhos de pau, assim. Não. Sim. Eu fazia essas coisas. Eu nunca gostei de ter animalzinho, até quando meu filho me pediu. Perdão. Eu disse assim, eu vou matar, eu vou deixar morrer, porque eu vou esquecer de dar água, eu vou esquecer de dar ração. Eu nunca tive um bichinho. E ele com 4 anos, mãe, me dá um cachorrinho, me dá um cachorrinho, até que eu dei. Eu digo assim, por favor, né? Deus me ajuda a sustentar esse cachorro, né? Tá até hoje com a gente, é o nosso... É a coisa mais mimosa, já tá velhinha, tá com 10 anos. Mas eu tinha medo, porque a minha irmã sempre gostou de animal. A minha irmã tinha até pato. Não, eu tive galinha já de bicho de estimação, como eu morava no interior, eu tive vaca de bichinho de estimação, eu tive a estrelinha, que é assim, que é a que mais marcou, eu tive o gato que era a batatinha, aí tinha o bichinho cabeludo, né, que era o vermelhinho, tive a Fefê, que era uma porquinha, inclusive a Fefê, ela chegou a ser criada dentro de casa igual um cachorrinho, assim, ela subia na minha cama e tudo, eu e a minha irmã de manhã, a Fefê que acordava nós no quarto. Isso que é bom, é saudável. Isso é saudável, né? Tem que voltar isso para essa geração, cuidar de bichinho. É bem legal. A minha irmã dormia com esse patinho que ela tinha, um patinho recém-nascido, debaixo da axila dela. E a gente dizia assim, tu vai matar esse bichinho. Matar No outro dia de manhã, tava ela lá, acordava e o patinho saía debaixo da axila dela. Que legal. Não morreu, tudo, eu digo... E ela sempre... E eu não era de bichinho. Ju, tá quase no fim, Ju. Ai, tava tão bom. Ju. Eu disse, se tu quiser, eu tenho um monte de história pra contar, mas daí vamos fazer sem gravar, porque é muita coisa, senão a gente fica umas 3, 4 horas, mas eu tenho bastante coisa pra contar. Não, mas vai contando o que tu vier na tua lembrança, é isso que a gente quer. A gente quer saber da tua história, da tua essência. Ali da menina de 12 anos que, para estudar, não pôde ficar com seus pais, teve que ficar durante a semana, período escolar, fora de casa, ir para casa só nos fins de semana. Então, desde novinha, tu já pagava um preço. Já. E pagar um preço para estar onde tu já começou nova. Desde os 12 anos tu já pagava um preço. Sim. Preço para estudar, ficar longe dos pais, ficar longe do conforto da tua casa. Sim. Porque sair do teu local, do teu lugar ali, é diferente. Nossa, é muito diferente. E daí saiu eu e a minha irmã juntas e não é a mesma coisa, sabe? A gente morava com uma senhora
E ela tinha uma predileção pela minha irmã e por mim não, então eu ficava me sentindo meio que intrusa ali, sabe? Foi bem difícil. Daí até foi um pouco por conta disso que a mãe buscou a gente de volta para casa, mas também combinou com eles botaram um ônibus para levar que antes não tinha, né? Então daí a gente começou a poder ir e depois com 15 anos eu tive que sair de novo. Que daí, como eu disse, eram 26 quilômetros de chão batido, não tinha ensino médio, né? Não tinha. E daí, para poder fazer o ensino médio, daí eu tive que ficar bem longe. Daí eu morava no centro de Taquara e ia para casa só no fim de semana, que daí foi a segunda vez que eu saí. Daí eu não voltei mais para casa. Porque daí dali eu casei, entendeu? Eu cheguei a ficar uns meses em casa, terminaram as aulas, eu fui para casa, mas as aulas terminaram em dezembro, em março eu casei, né? Foi bem rápido, assim. E, e deixa eu ver, eu ia falar uma coisa, agora me fugiu. Mas enfim. Do preço que se paga. É que eu saí de casa essas 2 vezes, né? Então ela não foi nada fácil, assim, que tinha, como eu disse, tinha essa questão da predileção e eu não vou conseguir me lembrar, Márcia, perdão. Essa passou. Tava aqui e fugiu. Daqui a pouquinho vem. Então, tudo isso é quase um livro a tua vida, né? É quase um livro. É quase um livro. Eu vou escrever um livro ainda. Escreve. Faz parte das minhas pretensões ainda escrever um livro. Isso, da tua listinha de objetivos. Da minha listinha de objetivos ainda vou escrever um livro. Isso aí, eu também. Eu já até escrevi um livro, só não levei Não publicou adiante. ainda. Não publiquei. Mas é importante, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, o que mais? Que diz que a gente tem que fazer antes de morrer? Ter um filho, esse eu já fiz. A gente já teve. Plantar árvore, já plantei. Falta escrever um Falta livro. escrever o livro. E se amanhã tu pudesse largar tudo e viver um sonho por um ano, o que faria e para onde tu iria? Se chegasse agora aqui um ser iluminado e dissesse assim para ti, Juliana, Ai, meu Deus. tu vai ter por um ano um sonho realizado, tu vai poder ir para onde tu quiser, só que tem que ser, amanhã tu já tem que, tu largaria tudo, tu daria esse passo e para onde tu iria? Eu iria se eu pudesse levar a minha família junto, porque eu sou uma pessoa bem apegada na família, mas eu iria, só que eu não iria para um lugar só, eu ia querer que eles me levassem em vários lugares, porque eu gosto de viajar, e tanto que minha próxima pretensão é fazer um cruzeiro, então eu ia querer sair viajando, ia querer estar toda semana num lugar diferente. Não digo todo dia, porque daí não dá para aproveitar, mas toda semana num lugar diferente. E pode ser no Brasil, pode ser fora, não interessa. O importante é tá fazendo a roda girar. Que bom. E para quem pretende subir de cargo, hoje tá ali como vendedora, como tu começou, e hoje tu gerencia uma equipe. O que tu diz para essa pessoa? Que passos ela tem que galgar, caminhar? Qual tijolinho ela tem que... Pra mim funcionou, tá? Então vou dizer o que funcionou pra mim. Foi ter a humildade de saber quando tu tá errado, né? Tu tem que saber admitir que nem sempre tu sabe de tudo, mas ao mesmo tempo tu tem que querer saber tudo. Tu tem que querer saber um pouco de cada coisa, entender um pouco de cada coisa. Então, se a pretensão é subir, é crescer na vida, tem que estudar. E quando eu digo estudar, não é necessariamente fazer um curso, fazer uma faculdade. É estudar o ambiente onde tu tá. É entender o que está acontecendo na tua volta e, não, eu quero chegar ali. Mas o que eu preciso para chegar ali? Porque as pessoas acham que é muito fácil. Eu escutei muito, assim, as pessoas falarem para mim, mas tu teve sorte? Eu digo, tive sorte não, meu filho. Eu trabalhei muito. Márcia, eu ia trabalhar, eu pegava o ônibus de manhã cedo, às vezes eu ficava 1 hora na parada esperando o ônibus, esperando abrir a loja, porque se eu pegasse o ônibus mais tarde eu chegava atrasada. Eu trabalhei numa loja onde eu não tinha onde comer, eu levava minha viandinha, esquentava dentro da loja, a loja fechava meio-dia, eu ia comer sentada na calçada. Aí um dia eu vi
uma lancheria. Aí o cara disse assim, daí eu fui lá e pedi pra ele, posso tomar um suco aqui todo dia, daí eu posso comer aqui? Daí ele, pode. Passaram uns dias, ele assim, moça, não precisa comprar o suco, só vem comer aqui. Ai, tu vê. Coisas que, assim, que as pessoas às vezes acham assim, que é tudo muito fácil, não é? Então eu acho que assim, tu quer crescer, primeira coisa é entender o que tu quer chegar e ser humilde pra admitir quando tu tá errado. Eu acho que isso é o mais importante. E ir pra cima, se tu quer, vai, estuda, vai, aprende, vai e pede. O meu gerente um dia, eu cheguei nele e disse assim, agora é minha vez. Ele, vez do quê? Eu disse, não, tu tá dando oportunidade pra todo mundo. Né, porque ele deu oportunidade para um rapaz que começou a trabalhar comigo, que já era gerente, ok, começamos junto, ele já era gerente, deu oportunidade para ele, deu oportunidade para outro menino que chegou depois de mim, mas é porque eu já conhecia ele de outro lugar, ele também já foi gerente, deu ok, eu disse, agora é minha vez, eu disse, agora eu não vou aceitar que tu dá oportunidade para ninguém, eu disse, agora a próxima pessoa que eu quero que tu dê oportunidade sou eu, a não ser que tu acha que eu não mereço. Aí eu peguei no calcanhar dele, né, aí ele, não, tu merece e vamos lá, então tem que ter coragem de pedir o que tu quer. Por isso que eu disse, assim, a gente tem que ser humilde, mas a gente também tem que saber dizer o que a gente quer. Tem que correr atrás do que a gente quer, não é feio. Aquela palavra, tu é interesseira. Essa palavra, quando falam, ela soa um tanto agressivo, né? Tu é interesseira. Sim! Ser interesseira é ter interesse em algo. Sou interesseira, sou interessada, sou ambiciosa, eu quero crescer muito na vida, só que do jeito certo. Exatamente. Sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar... Fazendo que... Olha o preço que tu pagou. Pegar o ônibus, ter que ir para o seu serviço e esperar 1 hora todos os dias. Não foi esporadicamente um dia ou outro. Todos os dias tu tinha que esperar 1 hora até a loja abrir, porque senão tu chegaria atrasado. Se eu pegasse outro ônibus, eu chegava atrasada. Daí, pra não chegar atrasada, eu fazia isso. E ter que comer comida todos os dias, comida requentada, né? E ter uma pessoa boa ali que te acolheu e te deu depois te deu o espaço ali para te poder ficar sentado ali, abrigada. Então, é uma caminhada, né? É uma caminhada, não é nada fácil. Né? Que nem tu me perguntou qual é o conselho que tu dá. É entender o que tu quer e não ter vergonha de ir atrás. Só que ao mesmo tempo tu ser humilde, né? Não passar por cima de ninguém, reconhecer quando tu comete um erro, que isso também é outra coisa, né? Que as pessoas às vezes têm vergonha de errar, não tem que ter vergonha de errar. Se tu tá errando é porque tu tá tentando, quem não erra é porque não tenta. Então, tu aprendeu aí? Quero te agradecer, meu amor. Um presente pra ti. Que lindo. Em gratidão por obrigada, meu amor. ter vindo contar a tua história. Imagina. Um pouquinho da tua história. Eu te admiro muito. Tu disse que me admira, mas eu te admiro muito também. Te admiro de Agradeço montão. todos os dias por ter te conhecido, de verdade, de coração. As amizades. Ela faz a diferença na minha vida, gente. Acreditem. Tu faz da minha, obrigada. Amor. Bom saber disso. E é importante falar, né? Porque senão a gente não sabe. Sim. E o Boticário nos uniu, né? Isso. E é uma amizade que é do Boticário pra sempre. Do Boticário pra vida. Te admiro, continua, que eu vou estar na plateia te aplaudindo. Amém. Indo na inauguração, que nem eu fui, te prestigiando sempre. Da mesma forma, eu sei que tu. Sempre Obrigada, que possível, tá? estarei contigo. Obrigada. Ai, que lindo. Até parece que a gente combinou. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo Conversar com a JM. Tchau, tchau. Tchau. Gente, voltamos. O marketing lembrou aqui que a gente tem que falar do patrocínio. Queremos agradecer o nosso apoiador, nosso patrocinador, a Farma Flores, a farmácia do Humberto. Obrigada por estar apoiando o Conversar com a JM. Muito obrigada. Tchau, tchau.